Oi, cabelo emo aqui. Entendo. Tudo bom, gente? Conta aí a piada que você estava contando, Francisco. Eu te Tá, interrompi. não é uma piada, não, é só uma Uma história, anedota mesmo, é. uma anedota. É. Não, mas o que era mesmo? O Gödel e Einstein, né? Então, o Einstein estava lá com seus 60 e poucos e o Gödel com seus 20 e poucos. E eles ficaram muito amigos, assim, o Einstein, inclusive, uma vez escreveu, acho que para a esposa dele, não sei, que ele já estava assim, ele já não tinha mais nenhuma ideia para fazer em física, nem nada disso, e ele ia para a universidade só para ter o prazer de conversar com o Gödel no caminho. Foi ver um bromance, assim, que eles tiveram. E o Gödel pegou e resolveu as equações de Einstein, de campo de Einstein, de uma maneira muito particular e com uma simetrias muito interessantes, de um jeito que o tempo, a coordenada do tempo, ficava num círculo. Então o tempo seria cíclico nessa resolução do Gödel. E ele deu isso de presente de aniversário, o presente de aniversário mais nerd da história, pro Einstein. E deu essa solução pro Einstein, das equações dele. Gente, que E, legal. Quer dizer, não sei se eu ia gostar assim tanto de receber um desse presente tão presente, nerd né? assim, mas whatever. Um carro talvez seria melhor, né? Ai, sim. Vai lá, Dri. Aliás, prazer revê-la. Muito prazer, não tô te vendo, mas tá bom, prazer em ouvi-lo de novo. Depois eu Eu vou, vou. depois eu vou dar um jeito de abrir a câmera aqui. Isso, por favor. Eu vou tentar apresentar aqui. E aí, eu não sei se vocês. Ah, dá para apresentar só uma janela, né? Perfeito. Vocês estão vendo? Estamos. E aí eu não estou vendo vocês, então se cair minha conexão será um problema. Acho que eu vou entrar aqui também, talvez no tablet. Espera aí que eu só vou um Ctrl L aqui para colocar a apresentação inteira. E aí eu entro também no tablet só para ver se eu não cair. Porque manias, né? Gosto de falar sozinha, mas só até certo ponto. Eu só vou pedir para você tomar cuidado com o volume, porque uma vez uma colega nossa foi fazer isso e aí ficou um áudio infinito. Ah, não, eu vou colocar sem volume. Ah, tá, perfeito, então. Assim espero, né? Aí eu entro, me assisto. Nossa, mas eu adorei a sua apresentação, Mônica. Muito linda. Ah, muito obrigada. Um dia, quem sabe, eu faço uma parecida, assim, mas nem perto. Mas é que eu peguei um tema que é tranquilo e não envolve 5.000 equações com expoentes, e aí dá para fazer no PowerPoint, que aí dá para fazer umas coisas mais bonitinhas, assim. Né? Ah, não, mas não importa onde você fez, eu acho que ficou maravilhoso. Então, nenhum problema com o áudio, né? Eu tô conseguindo. Não, tudo certinho. Então tá bom. Então vamos lá. Posso começar? Pode. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Adriana, eu faço doutorado no IME-USP. Queria agradecer o convite do professor Caramelo, queria agradecer toda a interação que eu tive com a Mônica, que foi sempre muito prestativa e maravilhosa. E eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa no doutorado. Basicamente, são os resultados da minha tese, que um dia, quem sabe, em breve, apresentarei, né? Vou finalizar essa etapa.
E eu estudo campos vetoriais unitários, que são, como o próprio nome já diz, campos vetoriais unitários em variedades. Bom, você pode ver em variedades de dimensão qualquer, mas em especial eu gosto, a gente estuda mais esse objeto em variedades compactas, variedades riemannianas compactas. Só que eu não estudo qualquer coisa desses objetos, eu estudo em particular os funcionais volume e energia, tá? Então, vamos lá. O funcional energia, ele é esse funcional que vocês estão vendo na equação 1 aí. Então, ele é a metade da integral da conexão do campo, norma da conexão do campo ao quadrado. Essa conexão é a conexão de Levi-Civita, tá bom? E mais um elemento aqui que depende da dimensão da nossa variedade em estudo, que aqui é a variedade riemanniana de dimensão m. Orientada, compacta, com dimensão maior ou igual a 2. E V, esse V é o nosso campo vetorial unitário, tá? E aqui em especial, quando a gente fala que é uma norma ao quadrado aqui, né? Então a gente precisa ter uma métrica relacionada. Essa métrica aqui, ela é a métrica de Sasaki e ela é obtida de maneira bem natural, tá? A partir da própria métrica da M. Então você toma uma métrica a métrica da variedade riemanniana, ok? E você vai puxar essa métrica para o fibrado tangente, e em especial para o fibrado tangente unitário, tá? Então você vai ter ali duas partes, uma que depende só da parte tangente, outra que depende da parte ortogonal, e essa vai ser a métrica de Sasaki. Não sei se deu para entender muito bem. Peraí. Deixa eu peguei a mania do Marcos de interromper todo mundo no meio das apresentações, tá bom? Pode falar. Não, eu queria só botar uma imagem assim na cabeça dos alunos aí que não tem os pré-requisitos. Perfeito. É só meio que a grosso modo, só para quem ainda não viu essas coisas, não ficar boiando. Uhum. Se você puder dar um exemplo 2D e ver mais ou menos, dizer mais ou menos o que esse funcional calcula. Por exemplo, um campo numa esfera, você pode visualizar como sendo uma esfera. Então, a sua esfera seria o seu M aí. Uhum. E aí você vê várias setinhas de comprimento 1 nessa esfera. Imagina que você tem, para cada tangente dessa esfera, você tem em cada ponto uma setinha colada, que é o seu campo de vetores. Isso, perfeita analogia. Em especial, eu estudo bastante, basicamente só em esferas, né? Porque esferas são maravilhosas. E um campo é isso mesmo, um campo vetorial unitário. É exatamente isso que o Francisco está falando. Você pode ver como, em especial, já viram aquele teorema da esfera cabeluda? Não sei se vocês já. É bem famoso, né? Então você pode ver pensa que cada pelinho na esfera tem comprimento 1. E o funcional energia, ele vai medir o quê? Vai medir a organização desse campo. Tá bom? Vai medir a organização desses pelinhos aí. Então, quanto mais bem organizado, menor a energia. Então, quanto mais você desorganizar, mais energia demanda. É isso que o funcional energia mede, basicamente. Deu para visualizar mais ou menos? Tipo, esse nábula, esse triângulo de ponta-cabeça aí, você pode pensar que é a derivada do campo, mais ou menos. Exato. E aí a integral seria você estar vendo o quanto a derivada varia, mais ou menos é isso. Tá? Exatamente, perfeito. Inclusive, se você quiser sempre fazer essa interrupção, eu vou adorar, tá? Essa constante aí, por que soma essa constante, o volume da M? Por que soma isso aí?
Você põe uma constante a mais aí no seu funcional. Isso, é uma constante a mais. Em particular, quando não tem essa constante, né, só essa parte da integral aqui, a gente chama de total bending. Essa que é a parte que importa, né, é o total bending, é um funcional também. Tá? Então, aqui é só porque a energia nunca vai zerar, sabe? Então, ela sempre vai ter a constante e o mínimo dela vai ser sempre a dimensão sobre 2 vezes o volume da própria variedade. Beleza. Tá, e aí aqui o funcional volume. O funcional volume, ele mede basicamente a mesma coisa, só que não bem a mesma coisa. Tá? O funcional volume ele é mais difícil de trabalhar, porque como a gente pode ver, ele tem muito mais elementos aqui sendo levados em consideração. Enquanto o funcional energia tem só a conexão de Levi-Tivita aqui, né, que é esse nabla, que é a conexão do campo, a derivação do campo, você pode ver assim, ao quadrado. Você aqui no funcional volume a gente tem a raiz do determinante da identidade, aqui a conexão do campo, vezes o operador adjunto do campo também, tá? Mas ele também vai medir a organização do nosso campo vetorial. Aí aqui, primeiro eu quero continuar com algumas coisas já conhecidas desses dois funcionais na literatura, tá? Então, o primeiro teorema é o teorema de Wigmig. Ele vai dizer que o campo vetorial unitário vai ser um ponto crítico da energia se somente se for um autovetor do Raoult Laplacian. Aqui, se tiver alguém que conhece bem o Raoult Laplacian, a gente pode conversar depois. Eu não conheço tão bem assim, tá? Não Preciso comentar que esse é o meu ganha-pão. Eu vi isso aqui, eu vi. Inclusive depois. A gente pode conversar sim. Perfeito. Inclusive depois vou rebater aquela sua piada da álgebra, geometria e análise. Mas aí fica para o fim, tá? Muito bom. Eu tô curioso. Isso, fica até o final. E aí nós temos também o teorema da Olga Gil-Medrano e essa Linhares-Pfister. Aqui é uma aluna dela de doutorado. E na tese dela, as duas mostraram que o campo vai ser um ponto crítico do volume se somente se for uma imersão mínima. O que é muito bacana, porque uma coisa que o volume dá é exatamente isso, né? O campo vetorial dentro do espaço tangente, do fibrado tangente, ele pode ser visto como uma variedade, tá? E quando essa variedade for mínima, o volume vai ser um ponto crítico, tá? O campo vai ser um ponto crítico do funcional volume. Eu não sei Eu se vou deu. parar de novo aqui para. Pode falar. Não, eu queria de novo só botar imagens nas cabeças das pessoas. Imersão mínima aí é aquela coisa de você, sei lá, mergulhar um arame na água com sabão e aí vai vir uma bolha de sabão. A bolha de sabão é uma superfície mínima, quer dizer, o volume dela é o menor volume possível dentre todas as superfícies que tem o arame como borda. Perfeito. Então, aí esse teorema então, ele relaciona ponto crítico, que é aquela coisa do cálculo lá mesmo, né? Que você está encontrando máximo e mínimo, só que aí é máximo e mínimo numa função possivelmente de sei lá, de um espaço vetorial de dimensão infinita, que é o espaço de todos esses campos, mas ainda assim você está encontrando, pode pensar que está encontrando máximos e mínimos aí, lugares onde a derivada se anula.
Lembra quando Isso. lá no cálculo você pega e faz a derivada f' igual a zero e encontra os pontos onde ela se anula para encontrar os pontos críticos da função? É mais ou menos análogo, só que em dimensão infinita. É dimensão infinita, né? Mesmo que os campos sejam unitários. Na verdade, aqui você está vendo o campo, o T1M, né, que é o campo vetorial unitário. Você está vendo ele dentro do TM. Uhum. Mas acho que dá um espaço de dimensão infinita ainda, né? Só vai variar todos os possíveis campos É, unitários. sim, sim. Então, É, então bolhas de sabão e máximos e mínimos de funções, é mais ou menos isso. Bem a isso. grosso modo, assim, só para o pessoal que ainda não viu essas coisas poder acompanhar mais ou menos a sua palestra também. Perfeito. Tá bom. Só uma dúvida agora, rapidinho. Pode falar. Só para eu entender o que está acontecendo. Você disse que o campo, que a imersão é mínima, você diz o V como um mapa de M para o quebrado. Exatamente, que é esse. Eu não coloquei aqui. Mas é exatamente isso. O V Tá, como mapa. tá bom, beleza. Tá? E aí nós temos. Aqui eu acho que então também eu tenho que explicar o que é um campo de Hopf, né? Porque imagino que nem todo mundo saiba o que é um campo de Hopf. O campo de Hopf, ele só existe primeiro aqui em esferas de dimensão 3, 5, 7. E como você constrói ele? Você toma primeiro. Deixa eu só pegar uma cola aqui, que foi onde eu tenho anotado as coisas. Tá, primeiro você constrói uma fibração, tá? Você toma. Só um pouquinho. Ó, você pensa na S3. A S3, ela tá dentro do R4, certo? Só que o R4, ele pode ser visto como o C2. Tudo bem? Abre o link aí para o pessoal ir vendo a imagem que a Adriana está falando. Essa. É uma imagem muito bonita e toda colorida. Perfeito. E então você toma o S3 dentro do C2, tudo bem? Que é os complexos de dimensão 2, só que aí vendo como uma variedade de dimensão real, é dimensão 4, tá? Aí você toma a esfera de dimensão 3 dentro do C2, e aí você pega as retas complexas que passam pela origem, todas elas. A união disso vai formar o Francisco Batman, vai formar a fibração de Hopf, tá bom? Então, o campo de Hopf vai ser tangente a essa fibração. São os campos tangentes a essa fibração, tá bom? Tudo certo? E aí você faz da mesma. Eu vou dar outro jeito de pensar isso aí também, pode ser? Pode ser, pode ser. A esfera 3. Você pensa que uma esfera e você pega ela, você pode girar ela numa direção, né? Inclusive na palestra anterior o pessoal estava fazendo isso, né? Uhum, A esfera 3D é a mesma coisa, ela tem uma dimensão a mais, mas você pode uhum. pensar que você está girando ela numa direção. E o campo de Hopf é mais ou menos isso aí, você pegar um campo relativo a um giro desses. Você pega a esfera 3D e gira ela, né, em uma direção. E se você girar infinitesimalmente, isso vai dar um campo, né? Um giro é um movimento e a versão infinitesimal disso é um campo de vetores desse. Perfeito. E o de Hopf é um giro desses em uma direção escolhida. Basicamente isso, né, Dele? Acho que Isso, é por aí. exatamente. Sim, dá para ver dessa maneira também. Então, essa figura que eu coloquei aí, você pode imaginar que à medida que você gira, é o traçado que esses pontos fazem, que cada ponto da esfera faz, ele percorre um círculo, que são esses vários círculos interligados que vocês veem aí nessa figura. E aí a versão infinitesimal disso seria uma setinha
apontando na direção de cada círculo desses aí para cada ponto. Basicamente, acho que isso, né? Isso. E aí, dada toda essa explicação, nós temos que os campos de Hopf, eles são os únicos com volume mínimo na esfera de dimensão 3, tá? E eles também são os únicos para a energia. Então, eles minimizam tanto o volume quanto a energia em dimensão 3, tá? Só que aí, quando a gente vai para a dimensão maior, né, na S5, por exemplo, que é a esfera de dimensão 5, ela já dá problema no volume. O que significa ser instável? Então, o teorema é: campos de Hopf são instáveis para o volume em esferas de dimensão 5 ou mais. Significa que não é nem mínimo local. Tá bom? Aqui, sempre que eu estou procurando pontos críticos, eu estou procurando pontos mínimos, na verdade, né? Ele é crítico, mas ele é mínimo. Não pode. Porque máximo eu posso bagunçar o campo da maneira que eu quiser, ele vai explodir. Eu acho que nem tem um upper bound, sei lá, alguma coisa assim, um máximo. Seu cabelo sempre pode ficar pior, né? Seu cabelo sempre pode ficar pior. Precisa organizar. Aqui temos um exemplo. Por isso que eu não abri a câmera ainda, inclusive. Pois é. Eu achei deselegante não abrir, então. Então, estamos aí. Então, eu acho interessante essa parte da geometria, que, por exemplo, você estuda. Eu estudo bastante em dimensão baixa, tá? Dimensão 3, dimensão 2. E, às vezes, quando você sobe um pouquinho a dimensão, já dá, assim, não posso falar palavrão, né? Mas já dá um problema incrível. E você perde o controle. A geometria, como o meu orientador gosta de falar, e eu acho muito pertinente, ela é selvagem. O problema está ali. Ele está ali na selva. Você vai procurar para resolver. Às vezes você não consegue, você nem consegue pegar. Então, é o que acontece aqui com esses funcionais, tá? Principalmente com o funcional volume, que ele tem muito mais elemento para a gente fazer conta. Essas contas, elas são, assim, você tem que gostar de fazer conta, tá, gente? É uma contaiada, assim, de doer o braço, mas é divertido, tá? Garanto que é divertido. E aí, um pouquinho mais do que foi feito. Aqui, essa pessoa aqui, Brito, é o meu orientador, tá? O professor Fabiano Brito. O ínfimo para a energia de um campo vetorial unitário na esfera de dimensão ímpar, ele é dado por essa fórmula aqui bem bonitinha. Ó. Ela depende só da dimensão da esfera e do volume. Só que esse valor ele não é atingido por nenhum campo que é globalmente definido. O que é um campo globalmente definido? É um campo que não tem singularidades. Uma singularidade é, por exemplo, volta lá para o teorema da esfera cabeluda. O teorema da esfera cabeluda ele é na esfera de dimensão 2, uma esfera que a gente consegue ver muito bem, certo? A gente consegue visualizar, imaginar ela muito bem. Então, faz aquilo que eu tinha falado anteriormente. Coloca um monte de cabelinhos, pode ser comprimento 1, para ficar bem, né? Cortadinho ali na régua. E você vai tentar pentear essa esfera. Você tentar pentear ela é colocar... É não ter nenhum redemoinho. Sabe os redemoinhos que a gente tem assim na cabeça? Então, isso não pode ter. Em dimensão 2, né, na esfera de dimensão 2, isso não acontece. Você sempre vai ter pelo menos um redemoinho, tá? E esse redemoinho, se você tiver só um, ele vai ter algo que a gente chama de índice dessa singularidade. O grau, né, vai ser 2. Ou seja, ele vai dar 2 voltinhas ali em volta em torno desse ponto, tá? Dessa única singularidade. Tá dando para entender? Francisco, se você puder fazer as honras de colocar uma imagem. Vou procurar, peraí. Então, e você pode ter mais pontos com singularidade.
Você pode ter dois, que é o mais clássico, né? Você pega a esfera e você faz o penteado dela toda para um lado, assim. Então, você vai ter um ponto em cima, que vai formar um redemoinho, um ponto embaixo, que vai formar outro redemoinho. O índice, o grau aqui em cima, o índice dessa singularidade aqui em cima vai ser 1. Por quê? Porque vai dar uma volta em torno do ponto. Aqui embaixo também vai ser 1. Vai dar uma volta em torno do ponto, tá? E aí nós temos o teorema a característica de Euler, que vai falar que a soma de todos os índices de singularidades vai ser sempre 2 na esfera, tá? Então, não importa quantas singularidades você tem, quando você somar o índice de todas essas singularidades, ou seja, o número de voltas em torno desses pontos, a soma vai ser sempre 2, tá? Então, se você tem 2 em cima, ou você tem uma singularidade que é 0, ou singularidade com índice 0, a gente nem considera como singularidade, né? Não vai ter singularidade, vai ter só uma, não vai ter mais que uma. Se você tiver uma singularidade, um ponto com singularidade 3, ou seja, dá 3 voltas em torno desse ponto, você vai ter que ter obrigatoriamente outro ponto, outra singularidade com índice menos 1. Ou seja, vai ter que dar uma volta ao contrário. Tá dando para visualizar mais ou menos? Porque a soma deles vai ser sempre 2, tá bom? E é a característica de Euler da esfera. Exatamente, essa é a característica de Euler da esfera. Então, de novo, aquela coisa de geometria local para geometria global, topologia, tudo interligado. Isso, essa parte em particular é a topologia, né? A topologia do campo, tá? E aí, bom, então esse valor aqui não é atingido por nenhum campo vetorial globalmente definido, porque em esferas, o que eu estava dando de exemplo agora, eram esferas era a esfera de dimensão 2, né? Ela tem característica de Euler igual a 2. Mas quando a gente vai para a esfera de dimensão ímpar, você consegue definir um campo vetorial global. Ou seja, não vai ter. Você pode definir um que não tenha singularidades. Pensa na esfera de dimensão 1, por exemplo. Se você dá uma volta, que é o círculo, né? Você dá uma volta, você não precisa. Você não tem singularidade nela, né? A de dimensão 3 também, você consegue construir um campo que não tem nenhuma singularidade. A de dimensão 5 e assim por diante. Mas aqui, em particular, esse valor, ele não é atingido por nenhum campo. Tá? Não sei se está dando para... Acho que é a pior palestra de geometria, porque não tem nenhum desenho, né? Mas tá bom. Exerçam a criatividade de vocês. Essa coisa aí é porque o teorema do Hopf, do índice de Hopf, ele é um C somente C, na verdade, né? Você tem... se você pegar os campos e calcular o índice nos pontos onde o campo zera, e se vocês abrirem a imagem que eu mandei aí, ó, porque eu tô usando papel de ilustrar a palestra. Perfeito. Aí você pode pensar que o meio dessa imagem aí é onde tem um zero do campo. O índice seria o seguinte, você vai pegar e você vai dar uma volta em torno desse zero. Então escolhe uma curva que dá uma volta em torno do centro dessa imagem aí. E aí, à medida que você percorre essa curva, o seu campo ele vai girando, né? Você pode imaginar. É um pouco difícil de imaginar isso, mas pensa que você tem uma curva que, não sei, talvez se eu conseguir apontar. Se eu conseguisse apontar aqui já facilitaria, mas não dá. Então pensa que você vai dar uma volta, e isso é uma coisa comum em geometria, né? Você tem um problema e você dá uma volta em volta desse problema para tentar encontrar algum invariante que acontece ali, para você tentar entender o que acontece nessa singularidade, tá? E aí, nesse caso, você vai contar quantas voltas o seu campo dá quando você dá só uma volta em torno da singularidade, do zero do campo. Então, nesse caso aí, você pode perceber que quando você dá uma volta em torno da singularidade, você dá 2 voltas em torno do campo. E esse é o índice do campo, nesse zero aí em particular. E o que a Adriana estava falando é que se você pega todos os zeros e soma todos eles, todos os índices em todos os zeros,
isso vai dar a característica de Euler do seu espaço, que é aquela coisa de você pega, triangula o espaço, conta o número de vértices, menos o número de arestas, mais o número de faces, e assim por diante. E esse já é um invariante topológico global do seu espaço, mas ele fica capturado pelo comportamento dos campos aí. E ele é um 6 somente C. Se esse número for zero, se a característica de Euler for zero, então isso significa também que você consegue um campo que não tem nenhum zero lá, né, no seu espaço, porque ele teria que ser a soma, esse zero teria que ser a soma de todos os índices, então você pode imaginar, eu posso criar um campo com dois zeros, um com índice 1 e um com índice menos 1, mas você sempre consegue também, nesse caso, um campo que não tem zero nenhum. Você meio que consegue deformar esse campo de modo que esses índices 1 e menos 1 eles se anulem. Você faz os dois se encontrarem num ponto só e eles acabam se anulando. Isso. Se você... Aqui a gente está falando só de esferas, né? Mas, por exemplo, se você quiser visualizar de maneira mais ainda em dimensão 2, né? Você pode pensar no toro, né? Que é como a Mônica mostrou na palestra dela, né? É uma rosquinha. Então, uma rosquinha, você consegue pentear, ficou estranho, né? Mas você consegue fazer pentear, desculpa, vai ter que ser isso. Você consegue pentear ela e não formar nenhuma singularidade. Então, só que aí o que você está fazendo? Você pegou uma variedade, né, uma superfície que também tem uma característica topológica. Então, você colocou mais alguma coisa que depende da topologia aí, que é o gênero, né? Porque a esfera, por exemplo, ela tem gênero 0, tá? Aí o toro, ele tem gênero 1. O que é o gênero? É um buraco. Ele tem um buraco. Se você pegar o bitoro, que é uma rosca com 2 furinhos, né? É como se você assasse 2 rosquinhas e elas se encontraram, assim. Ele tem gênero 2, tá? E aí, só para visualizar, assim, que algo, que dependendo da topologia do gênero, você consegue pentear ou não de maneira global. Não sei se está dando para entender, mas é isso. Posso continuar? Se somente C for zero, né? Isso. A característica de Euler for zero. Isso. E no caso é C, somente C. Agora, aqui, a partir desse teorema, né, do Borrelli, do meu orientador, Fabiano Brito, e da Olga Gilmedrano, a gente tem um corolário, que é para a esfera, agora você coloca um raio na esfera, tá? A esfera de dimensão ímpar qualquer, imersa num Rn dimensão mais 1, né? Um R2n mais 2 aqui, com grau igual a 1. Esse grau eu já vou explicar o que é, porque é outro grau, tá? Então, a energia, o lower bound dela, né, o limitante inferior, ela vai depender também do raio, tá? Do raio da esfera aqui. Esse grau igual a 1 aqui é o grau da aplicação normal de Gauss. Não sei se vocês já viram, é também uma medida topológica, que é você toma uma superfície e leva o vetor normal dela, todos os vetores normais você leva na esfera de mesma dimensão, tá? Então, isso vai ser o número de voltas. O grau da aplicação normal de Gauss, que é esse grau aqui, é o número de voltas que esse vetor normal vai dar dentro dessa esfera que você está levando. Então, por exemplo, a esfera mesmo, ela vai ter grau 1, porque você leva todos os vetores normais ali, né, para a mesma esfera de mesma dimensão. Aí o toro já vai ter grau 0. Por quê? Porque você cobre uma vez com os vetores normais, só que aí, por conta de ele ter uma obstrução topológica, que é o gênero, você vai ter outro vetor normal vindo a partir de fora, né? Que ele vai descobrir isso. Então, dá uma volta, só que dá a desvolta. Então, o grau é 0 do toro. Do bitoro vai ser menos 1, porque você dá uma volta e depois você tira 2 voltas, tá? Pode ser assim.
Depende da orientação que você pega também, tá? Eu estou pegando os furos como descobrir. Então, você cobre uma vez a esfera, depois você descobre ela 2, então dá -1. E assim por diante. Esse é o grau da aplicação normal de Gauss. Deu para entender? Então, seguimos. Aí aqui nós temos um teorema com obstrução topológica, que vai depender exatamente do grau da aplicação normal de Gauss, tá? Que é esse DEG-nu aqui, tá bom? Então, para qualquer campo unitário sobre uma variedade de dimensão n+1, nós temos que o volume desse campo menos o volume da variedade vai ser limitado inferiormente pelo volume da esfera de mesma dimensão da variedade, vezes o grau da aplicação normal de Gauss, o grau aqui em módulo, tá? Então, pega ele em módulo, dividido pelo sup do shape operator, né? Que é o sup do... Então, você toma todas as curvaturas principais da sua variedade, pega o sup dessas curvaturas principais, tá? Em cada ponto. E você vai pegar depois o sup de novo em todos os pontos, tá? Esse é esse S aqui, tá bom? Esse S curvado aqui. Então, é uma coisa interessante esse tipo de resultado, por quê? Porque ele depende basicamente da topologia. Então, quando. Não depende basicamente da topologia, mas é um resultado que mistura geometria e topologia. Então, a geometria da superfície com a topologia, aqui no caso, é a topologia da superfície também. Então, é uma coisa bastante estudada. Assim, quando tem algo desse tipo, que toma um resultado que pega geometria e topologia, os geômetras já acham maravilhoso, né? Você pode tomar, por exemplo, que para mim é o teorema, um dos teoremas mais bonitos, mais importantes da geometria, que é o teorema de Gauss-Bonnet. Ele mistura, né, geometria e topologia da variedade, da superfície, né? E aí, esse seria o primeiro resultado, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, que mistura mistura a topologia da hipersuperfície, aqui no caso é uma hipersuperfície, né? Que pega a geometria do campo, que é o volume do campo, e mistura com a topologia da hipersuperfície, tá? Que é o grau da aplicação normal de Gauss. E o shape operator lá, que mistura a geometria da M também, né? Exatamente, o shape então, operator. O S tortinho aí, você pode imaginar que é uma medida, assim, bem a grosso modo, uma medida do quanto a sua superfície é curvada. Vamos botar assim, bem a grosso modo. Então, Isso. Tipo, uma esfera com um raio bem pequeno, ela curva muito, ela é muito curvada. Porque se andar um pouquinho na esfera, você já praticamente deu a volta no mundo. Então, você fez uma curva com um raio muito fechado. Uma esfera com um raio muito grande, ela é pouco curvada, porque ela começa a se parecer cada vez mais com um plano à medida que você aumenta o raio, né? Uma esfera, localmente. Assim. Isso. Então, esse S, você pode imaginar uma medida disso. O grau da aplicação já é uma medida é um invariante topológico já. E então desse lado direito dessa inequação aí tem as duas coisas, né, a geometria e a topologia. E do lado esquerdo uma coisa que depende do seu campo. Então isso aí realmente mistura tudo, né, esse resultado. Isso. Bizarro. Bom adjetivo. E aí, aqui tem a primeira conta que eu ajudei a fazer, que basicamente é inspirado nesse teorema aqui, tá? Só que aqui é para energia. Então, aqui o Reznikov conseguiu um resultado que depende da geometria da variedade e da topologia da variedade com relação ao volume do campo, tá? E aqui
a gente conseguiu uma obstrução topológica, também que depende da... Aqui está o grau da aplicação normal de Gauss, né, que depende da topologia da hipersuperfície, só que é com relação à energia do campo, tá? Então, a energia do campo vai ser limitada inferiormente por algo que depende da topologia da hipersuperfície. E aqui, essas duas constantes aqui, essa primeira, ela depende apenas da dimensão da variedade, tá? Da hipersuperfície. E essa segunda constante aqui, que é esse S2n-1 aqui, ela depende do shape operator, que são coisas relativas à geometria. Então, é isso que o Francisco acabou de falar. Depende da curvatura, tá? E esse teorema seu? Esse é um teorema meu, isso. Ah, legal. Hein? Então, a energia do campo... Uma A da tese. A energia do campo, ela vai ter essa obstrução topológica. Aqui parece bem... Não parece, tá? Eu acho, assim, bem bonitinho, bem organizadinho. Porque em vista do que a energia pode virar, né, do quanto seu cabelo pode ficar bagunçado, isso daqui tá bem arrumadinho. E aí, aqui é apenas a definição, né, dessas duas constantes aqui, do CN e do S2n-1 aqui, que esse S2n-1, ele é definido como o sup do shape operator aqui, tá? Então, você toma uma base ortonormal em cada ponto, né, no ponto da sua variedade, aqui de uma hipersuperfície euclidiana, e aí você toma esse S como sendo o sup desse shape operator produto wedge aqui. Você toma esse valor. Aqui é a norma do máximo, tá? A Mônica já deu uma arrepiada aí na hora que ela viu esses wedges. Tá estudando isso agora. Dá, né? Eu não gosto muito também, dá uma arrepiadinha sempre que eu dou uma olhada para eles. Já essa constante Cn aqui, ela é linda, né? Porque ela vai ser esse n sobre 2n-1, ou seja, depende só da dimensão. Isso se for uma esfera, se sua hipersuperfície for uma esfera. E se não for uma esfera, é só meio, tá? Então, perfeita essa constante. E aí, aqui vai ser mais um resultado que tá nesse mesmo artigo aqui, tá? Que eu ajudei, que eu fiz parte. Então, aqui a gente fez lembra que eu falei para vocês do total bending? Que o total bending cadê? Deixa eu pegar aqui. Lá no início aqui. O total bending, ele é também um funcional, só que ele é só a parte da energia aqui, ó, que importa, tá bom? Ele não tem essa constante, que depende da dimensão. Então, o total bending é só isso aqui, certo? Aqui o que a gente fez seria um total bending generalizado, tá bom? Então, você toma um campo vetorial unitário sobre uma variedade riemanniana orientada e compacta, tudo muito bem bonitinho. E para cada K entre 1 e a dimensão da variedade, né, menos 1, você define esse funcional aqui, que é o produto edge K vezes do nabla, que é aqui que você pode ver como a derivação do campo, tá? E aqui não precisa... Vocês não precisam ter dor de cabeça com essas coisas aqui da 2NS, uma função elementar simétrica, tá bom? Só ver dessa maneira aí, como um produto edge, K vezes da derivação do campo, tudo bem? Então, esse é um funcional. E aí você vai me perguntar, tá bom, você falou que o funcional volume mede serve para você encontrar superfícies mínimas,
e que o funcional energia serve para você ver o quão bem organizado é o campo, o que, que esse outro funcional aí que vocês fizeram vai medir então? E a resposta é, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, não sabemos ainda. A única coisa que nós sabemos é que a gente consegue também escrever esse funcional. Foca só aqui nessa segunda parte, tá? Então, você toma uma variedade como uma hipersuperfície fechada euclidiana e o total bending generalizado, que é esse BN aqui. O total bending generalizado do campo, ele também vai depender do grau da aplicação normal de Gauss e daquele S que depende do shape operator, né, das curvaturas, da sua variedade, vezes o volume da esfera, tá? Ou seja, você também consegue limitar esse funcional a partir da topologia da hipersuperfície, tá bom? E outra coisa que é muito interessante é que o campo de Hopf vai minimizar, ou seja, vai ter um mínimo para esse total bending generalizado aqui na esfera, tá? Na esfera de dimensão ímpar. Tudo bem? Então, eu não sei o que mede, mas eu sei que na esfera de dimensão, nas esferas, esse funcional tem o Hopf como mínimo. Então, é isso que eu posso dizer para vocês. E aí, agora, nós temos... Bom, eu finalizo essa parte, que eram resultados dependendo da topologia da hipersuperfície, e agora a gente vai falar um pouco de resultados dependendo da topologia do campo, que são aqueles índices, tá? O número de voltas que o campo dá em torno de um ponto. Esse é o índice de Poincaré. Então, nós temos esse teorema aqui. Só uma coisinha rapidinho. Pode falar. O Luiz levantou a mão, acho que está com uma questão. Aí, como você terminou essa parte, eu acho que dá para encaixar a questão aqui. Você quer falar, Luiz? Pode. Não, eu só queria fazer um comentário. Eu acho que isso é uma das coisas que acontecem bastante em matemática, né? Esse negócio do campo de Hopf minimiza o BN. Ele não minimiza os outros, o funcional original, mas aí você faz alguma coisa, você manipula as coisas para ele, que daí, beleza, esse modificado ele minimiza. É uma coisa que acontece muito em matemática, né? Tipo, você tem um objeto que você gosta, ele é bom, ele é bem comportado, aí você tem um outro objeto que, sei lá, você gostaria que eles se relacionassem bem, assim. Aí você faz a conta, não funciona, eles não se relacionam bem. Mas daí você tem uma modificação do outro que aí relaciona bem os dois. Então isso é só para comentar que isso é uma coisa que acontece um monte de vezes em matemática. Então é como se fosse esse BN, talvez, em algum sentido, ele seja tipo funcional certo para você estudar em algum sentido. Assim. Porque se o Hopf minimiza ele, significa que tem uma coisa tem alguma coisa importante nele. Eu acho que é mais ou menos essa intuição. Assim. Só que, tipo, a parada ninguém sabe o que é, né? Esse negócio de interpretar os mínimos de um funcional é bem complicado, né? Sim. É uma parte que tem gente que estuda como tipo, funções harmônicas, né? Bom, as pessoas ficam loucas atrás de mínimos, né? E aqui foi exatamente isso que aconteceu. Nós descobrimos esse funcional, às vezes não tem graça nenhuma esse funcional, né? Não, mas espera aí, olha só, o Hopf minimiza ele, então talvez ele tenha alguma graça. Exatamente. É o ponto inicial de interesse, né? Isso, é exatamente isso. Então, aqui foi aquela engenharia reversa. Tá bom, mas esse funcional, esse limitante inferior que eu encontrei aqui, eu não tenho aqui, né? Eu não tenho muito o que dizer sobre ele, a princípio, tá? Mas eu encontrei um funcional aqui, onde um outro funcional onde o Hopf é mínimo. Então, eu tomei o Hopf e pensei assim, que funcional que minimiza ele? Bom, vou criar um. Basicamente isso, né? Não foi isso que aconteceu, mas de certa forma... O que aconteceu, na verdade? Como é que vocês chegaram a esse... eu vou te mostrar as contas depois, porque assim,
esse aqui, quando a gente faz a conta para ter esse limitante inferior aqui, nós pegamos uma matriz, tá? Que vai depender aí do shape operator. E aí a gente manipula ela, porque o funcional energia, ele é calculado como a soma dos determinantes de ordem 2 por 2. Então, você só pega os 2 por 2 de dentro dessa matriz, né? Os menores, vai fazendo eles... Pega todos os 2 por 2, né? Das menores matrizes ali dentro dessa sua matriz grande. E isso que vai dar a energia, são os 2 por 2. Do volume vai ser a soma de todos os determinantes, tá? Então, de todos os que têm ordem 1, de todos os que têm ordem 2, todos os que têm ordem 3, e assim até o seu determinante maior. Esse dá o volume. Por isso que ele é um objeto muito mais difícil de estudar. E esse total bending aqui, ele vai ser o determinante grande da matriz. Então, é isso. Foi assim que foi feita essa conta. Eu posso te mandar depois, disponibilizar também para quem quiser, como a gente fez essas contas. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu posso... Porque aqui eu não coloquei as contas, porque senão acho que ia ter menos de 14 pessoas assistindo, né? Também acho. Então. Aí eu quis botar mais só os resultados. Eu queria dizer que tem 15 pessoas assistindo, tá? Porque a minha cadela tá aqui também. Comigo. Então tá bom. Não, mas daí dá 14, porque eu tô assistindo 2 vezes. Então... Meu gato não tá nem aqui em cima, mas tá nem assistindo. Mas tá ela dormindo. praticamente conta por 2. Acho que até por mais. E aí, tá. Aí agora, voltando àquele outro resultado que eu falei, acho que vou tentar encerrar aqui rapidinho. Encerrar não, né? Que ainda tem algumas coisinhas. Mas aqui nós temos um resultado que vai medir o volume, tá, do campo da esfera de dimensão 2 e 3, e esse resultado ele vai depender do índice de Poincare, que é aquele número de voltas que o campo vai dar em torno de um ponto, tá, de uma singularidade desse campo. Então, para a esfera de dimensão 2, aqui esse NS significa que você está tirando o polo norte e o polo sul, tá? Ou 2 pontos antipodais, como você quiser, né? Como for de sua preferência. Então, você toma a esfera de dimensão 2, tira 2 pontos, e o volume disso vai ser a metade de π mais aqui o módulo do índice no polo norte, mais o módulo do índice no polo sul, menos 2, vezes o volume da sua esfera. E em dimensão 3, você tira também 2 pontos antipodais, que aqui é o norte e o sul, e o volume vai ser limitado inferiormente apenas pela soma dos módulos dos índices, vezes o volume da sua esfera. Então, esse foi um resultado feito em 2008, né, publicado em 2008. E a partir desse resultado, teve um outro resultado, aqui já generalizando, percebe que esse aqui é para a esfera de dimensão 2 e 3, e aqui foi generalizado para a esfera de dimensão ímpar qualquer. Então, o volume do campo vai depender do índice das... Aqui tá P e menos P, mas você pode ver também como N e S, tá? É só porque são 2 pontos antipodais aqui. Então, a gente consegue generalizar aquele resultado para todas as esferas de dimensão ímpar. Aí você pode estar livre para escolher o ponto P aí? Pode. Aqui também. É só... Mas o interessante é você escolher onde fica maior, né? Esse I. Então, você Sim. escolher ponto onde fica maior, né? Já que é um limitante inferior para o volume, né? Sim, sim. Eu estava imaginando aqui, então, se eu encontro 2 pontos antipodais nos quais o índice é 0, quer dizer, ele não zera ali. Uhum.
Mas isso Sim. não diz nada, diz que o volume é maior ou igual que zero, né? Isso não diz nada. E aí não te dá nada. O interessante é você conseguir encontrar dois pontos antipodais onde o índice é grande, né? Isso. Aqui, basicamente, você dá um campo e você tem um índice dele, né, dessas singularidades aí. E aí eu te dou o mínimo do volume naquele campo. Eu te devolvo o mínimo do volume. Então, essa seria a graça, né? Aí aqui é outro resultado que eu participei, outra conta que eu participei, que foi publicada recentemente. Nossa, tá to appear, mas já apareceu, tá, gente? Desculpa, aqui foi minha falha. Mas já foi publicado esse ano. E a gente generaliza para a esfera. Percebe como são as coisas aqui? Para a esfera de dimensão 2 ainda, tá bom? Então, aqui, basicamente, você vai tomar um máximo. Então, você tem a sua esfera de dimensão 2 lá. Já conversamos, já discutimos que essa esfera, quando você. Um campo nessa esfera vai ter singularidades, obrigatoriamente, por conta da característica de Euler, né? Então, ela vai ter singularidades. E aí você vai tomar o máximo dessa singularidade, tá? O máximo dela. E o volume do campo, desse campo, vai depender desse máximo. Mas de que maneira? Ele vai ser o comprimento do arco da elipse, que depende desse K, desse máximo, vezes π. Tá? Esse vai ser o limitante inferior. Então, aqui a gente conseguiu enxutar bem mais, né? Vocês podem ver, do que esse. Porque ó, a gente está falando da esfera de dimensão 2, né? Então, a gente está falando dessa parte aqui de cima, desse primeiro item. Então, o volume aqui, ele é limitado inferiormente por essa inequação. E aqui, a gente conseguiu limitar também por essa outra inequação, só que de uma maneira mais organizada. E aqui é aquilo que eu comentei agora há pouco com o Francisco. Então, você me dá um campo com tal singularidade e eu te devolvo o mínimo, o limitante inferior, na verdade, né? Que eu não posso garantir que é o mínimo, mas eu te devolvo o limitante inferior do volume desse campo. E aí é isso. Aí eu posso colocar, se vocês quiserem, mas acho que eu não tenho tempo. Poderia ter colocado aqui umas imagens de um campo. Esse O é meu volume gato, desse tá? gato aí não tá mínimo, não, né? Ô, Francisco, não fala assim do meu gato. Tá igual minha cadela. Pois é, não dá. Ele tá de dieta, inclusive. Mas desde que eu conheço, ele tá de dieta. Eu queria dizer que eu prefiro a imagem de um gato do que a de um campo de vetores. Apesar de um campo de vetores ser bonito, não é um gatinho. Aqui, ó, é uma esfera cabeluda, né? Tá Esse bem gato penteado, né? tá bem penteado. É isso, gente. Vou nem perguntar o que significa tirar os dois pontos antipodais do gato. Melhor Já não. tá tirado, né? Mas enfim. É isso, gente. Muito obrigada, Adriana. Obrigada. E agradeço demais você ter aceito o convite. Muito eu que legal agradeço. te ouvir. O pessoal já foi conversando aí no meio, né? Então eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta ainda querendo fazer. Pode colocar ali ou levantar a mão. Eu tenho algumas perguntas. Eita, começou. Pode Não, fazer. então, mas é só uma questão assim, um pouco mais. Tipo, porque lá no começo, a questão que me interessou é que esses pontos críticos do funcional lá de energia, se eu não me engano, eles são autofunções do Rough Laplace, né? Isso. Bom, o que mais aparece aí dessas coisas? Tipo, digamos que se você conhece, por exemplo, os autovalores,
conhece as autofunções, será que dá para fazer mais coisas, assim? Porque se, por exemplo, para a esfera, para qualquer esfera, dá para calcular todos os autovalores, todas as autofunções, tudo. Tanto, até em formas diferenciais, se você precisar. Na verdade, para fibrado tangente também, tudo que é tipo de fibrado. Só que o problema é que eu não sei se acontece isso no fibrado unitário, né? Aí tem que ver. Talvez fique complicado no fibrado unitário. Mas, enfim, digamos que você sabe mais, assim, informações sobre essas coisas. Tipo, dá para tirar alguma coisa sobre o funcionamento de energia, ou coisa desse tipo. Eu sei que, por exemplo, o primeiro autovalor do Laplaciano te diz o valor mínimo, né, daquele funcional, eu acho. Sim, é isso que eu entendo assim. também. Então, eu não sei. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim, que dá para tirar, porque o Ralph Laplace é uma ferramenta bem poderosa, né? E eu imagino que pode dar, sim, mas eu não sei. Eu não sei fazer. Uhum. Tem uma coisa bem engraçada aí, é que, bom, uma vez que você sabe todos os autovalores, você sabe todas as autofunções, bom, você sabe fazer teoria de Fourier, né? Você sabe fazer análise de Fourier, série de Fourier, essas paradas, transformadas e tal. Essa parte eu também não sei, mas talvez, tipo, no caso da esfera S3, assim, dá para tentar fazer as contas, assim, né? E aí, por exemplo, se você tem uma base ortonormal de autovetores, isso aqui é aquela norma ao quadrado, ela vai virar literalmente a norma de Rn, né? Tipo, isso. Caras, os múltiplos. Então, eu imagino que dá para tipo, transformar essas contas bonitinhas, assim, quando você está nesse caso. Mas, bom, então, só para iniciar, assim, tipo, bom, a gente pode conversar mais sobre, talvez, as relações dessas coisas, porque, no geral, assim, existe uma técnica para calcular todos eu nunca sei falar. Os autovetores e os autovalores do Laplaciano, existe uma técnica que você calcula, pelo menos para o espaço tangente, para a conexão de Levitives e tal, em qualquer tipo de espaço que seja, tipo, espaço homogêneo, assim. Sim. Então, a esfera cabe. Tem um colaborador nosso também, que é o Giovanni Nunes, que ele está nesse último... Não, ele não está, na verdade, ele está em outro paper que eu nem citei aqui. Mas ele estuda um pouco dessa parte, tipo, energia, funcional volume, funcional energia, envolvendo o Ralph Laplacian. Então, eu acho que dá, sim, para fazer muita coisa, mas eu não... Porque assim, quando eu peguei esse tema para estudar, aí eu fui meio que mais pelo clássico, assim, que são essas partes aqui que apresentei para vocês. E eu sempre meio que fugi um pouco de análise geométrica, sabe? Essas coisas que envolvem. Então, acho que agora não vou mais fugir, mas por enquanto eu não... Você me fala Alpha Placian, dá um arrepiozinho, assim, dá uma... Não, mas na esfera ela é fofinha. Na esfera ela é fofinha. Tá. Mas qual que é o nome do colaborador? Gonçalo? Não, é Giovanni Nunes. Giovanni. Eu posso... Ele é do Rio Grande do Sul, ele é da Federal de Pelotas. Legal. Eu posso, sei lá, falar alguns... posso mandar pelo Francisco depois alguns trabalhos que eu conheço eu passo dele. O e-mail dos dois, faço Perfeito. E aí por favor. eu passo para você, a gente conversa e tenta ver alguma coisa. Uma coisa só para dizer que eu não apresentei nenhum desenho. Eu vou apresentar um desenho aqui, que é um desenho que... Tá, peraí, que eu vou te colocar com o computador de novo. Tá, que é um desenho de uma singularidade. Aqui. Aqui, por exemplo. Ó. Aí. Então, aqui a gente tem uma singularidade de índice 4, tá? No Polo Norte. Então, aqui vai dar essas 6 pétalas, aqui elas estão dando 4 voltas, na verdade, em torno desse ponto. E aqui a gente tem uma singularidade de índice -2 no Polo Sul. Tá? Então,
É claro que se você forma uma singularidade de índice 4 aqui, você tem que ter uma outra de índice -2 em algum lugar na esfera, tá? Por conta daquele Da característica de Euler. Perfeita, Mônica, exatamente, por conta da característica de Euler, né? Porque a soma dos índices aqui tem que ser 2. E aí aqui embaixo, ó, foi embaixo? Ah, tá, aqui. Aqui, ó, por exemplo, a gente conseguiu calcular o volume do V, deu exatamente para esse caso, né, para índice 4 e -2, índice de Poincaré 4 e -2, e o volume vai ser limitado, vai ter o limitante inferior exatamente igual a essa aqui, a essa integral, tá? Aqui é o arco daquela elipse lá que eu falei para vocês, né? E é isso. Aqui, esse é o artigo, né? Só para dizer que eu não apresentei nenhum desenho. Melhor, você apresentou foto do seu gato. Era isso que todos nós queríamos. Era o que importava, né? Quem quer saber de ponto de singularidade quando se tem um gato? Concordo. Mas enfim, vocês... Pode falar. Não, eu só que se não tiver mais nenhuma pergunta... Eu não... Ah, sim. Deixa eu parar de apresentar aqui. Pode finalizar se quiser. Eu vou finalizar falando da piada lá que eu prometi pro Luiz. Polêmicas. Tem um matemático que eu esqueci o nome, mas ele é bem famoso. Mas aí também não vou falar, porque não sou fofoqueira. Então foi bom esquecer o nome. Quem vê pensa, né? Mas ele dizia assim, que os problemas nascem na geometria. E aí vem aquela questão de ter falado que a geometria é selvagem, né? Então, eles nascem na geometria, eles se desenvolvem na análise e eles morrem na álgebra. Mas eu acho que eu concordo, assim. Eu acho que é exatamente esse rolê, assim. Apesar de que pode comutar entre a análise e geometria ali no começo, mas eu sempre morre na... Eu tava comentando esses dias com alguém que é tipo assim, a álgebra é como se fosse o ponto final de vários problemas da matemática, justamente porque a nossa parada, assim, na matemática é transformar as coisas em equações e resolver as equações. E aí, bom, a linguagem para se fazer isso se chama álgebra. Então, você vai ver vários exemplos, né? Por exemplo, tipo, sei lá, grupos fundamentais. Você joga num grupo, aí você resolve as equações e estuda a informação topológica. O meu problema, cai em álgebra de Lie. Resolve umas equações, devolve informação. Mas a álgebra de Lie, a única coisa que importa na álgebra de Lie é a geometria por trás, né? Quer dizer, você fala isso para os algebristas de Lie, eles vão ficar bem putos, assim. Mas no fundo é isso, né? Porque, tipo, as álgebras de Lie surgiram com o Sophus Lie tentando resolver DP. Então, ele queria entender umas simetrias do seu problema, te traziam resultados e faziam tipo uma teoria de Galois, assim, para IDP, e aí no fundo virou álgebra de Lie. Mas eu acho que é isso, assim, tipo, eu tive um orientador que dizia que todos os problemas da matemática no final, eles viram problemas de álgebra, assim, e a álgebra tem a resposta para todos os problemas. Só que o problema é que agora o problema do problema é que você não consegue, normalmente você não consegue retraduzir os problemas as soluções de volta, assim, para onde você começou. Então você reduz sempre o problema de álgebra, mas nem sempre você tem você consegue voltar e interpretar isso de fato como deveria ser. E aí esse é um dos grandes desafios, assim, de matemática. Mas existem vários exemplos. Né? Sim. Tudo vira uma continha, algum anel, em alguma álgebra, em algum grupo. E aí você fala, pô, mas o que significa esse grupo ser zero? O que significa esse grupo ser Z? Né? Então, tipo, é isso, assim. Onde é mais fácil decidir as coisas, né? Exatamente. Você pega a essência da sua coisa complicada e leva para um lugar onde é mais fácil decidir.
problema é que nem sempre dá para retraduzir, né, depois. O preço que se paga é exatamente que você não tem o dicionário, talvez, para voltar. Né? Ou às vezes, sei lá, a ferramenta que você está precisando para resolver aquilo nem foi desenvolvida ainda, então... Tem uma frase do Michael Atiyah que é boa também, né, nesse sentido. Que a álgebra é como fala, o Fausto, quando ele foi vender a alma pro diabo, tem a tentação do diabo, né? Se você me dá a sua alma, que eu vou te dar tudo que você quiser. E a álgebra é a tentação do diabo do matemático. Porque se você... ela vai te dar todas as respostas para todas as perguntas. A única coisa que você tem que fazer em troca é dar a sua alma para ela. É só isso. Porque daí, uma vez que você vai fazendo sua álgebra, você não está visualizando mais nada, você não está entendendo mais nada do que está acontecendo, é só um monte de conta. É a famosa frase do Thanos, né? O que te custou? Tudo. Tudo.